Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, para o nosso episódio de meio de semana sobre NFL. Passou a semana 1, primeira rodada, muita coisa pra gente conversar. No programa de hoje falaremos sobre a infeliz lesão do Aaron Rodgers. Infelizmente ele tá fora da temporada, futuro dos Jets, o que esperar da equipe com Zach Wilson e futuro do Aaron Rodgers também, né? O cara que vai completar 40 anos no fim do ano, né? Nunca se sabe se ele vai conseguir voltar de uma lesão séria como essa. Depois a gente vai debater sobre alguns times que preocuparam na semana 1. Eu fiz uma lista aqui com 5 times. São times que, assim, claro, 32 times, 16 times perderam. Mas 5 em especial aqui foram bem preocupantes as atuações deles, então a gente vai falar sobre eles. Lembrando que o podcast Cara dos Esportes tem 3 episódios por semana, 4,5 se você considerar que sexta-feira tem um episódio sobre o Thursday Night Football, que é exclusivo para apoiadores, assim como o episódio de quinta-feira, com um preview de todos os jogos da rodada, também exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição, tem desconto para quem assinar planos de 6 meses ou 1 ano por Pix. Você recebe também meus textos nas newsletters. Último recado, antes de eu dar um alô pro nosso convidado, tô fazendo também a análise do Monday Night Football no YouTube. Posto na terça-feira falando do Monday Night Football, vídeo um pouco mais curto, um jogo só. Então não deixe de se inscrever no canal do Cara dos Esportes no YouTube. Dados recados, dá alô pro convidado, o Rafael, do Pick Six, perfil das antigas do NFL Twitter BR, um perfil que fala sobre Fórmula 1 e um pouquinho de NFL, diria que recentemente. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Obrigado. O Fórmula 1 eu não entendo nada, é porque é mais de uma pessoa, então a pessoa que fala de Fórmula 1, aí é o resto todo fala de Fórmula 1. Então, comentário de Fórmula 1 e Big Brother, você pode falar qualquer coisa, que eu não vou saber de nada que você tá falando, embora o Twitter só fale disso mesmo. O Rafael já participou aqui algumas vezes. O último podcast que ele participou, conversamos muito sobre guards. Não sei se você lembra, foi aquela disputa dos jogadores melhores não quarterbacks. Foi um episódio bem legal, ele e o Felipe fizemos. Mas vamos falar do presente. Vamos falar do que tá acontecendo agora na nossa frente. Quem tá no YouTube tá vendo a grande provocação do Rafael com a minha pessoa. Ele tá com uma camisa do Dallas Cowboys na minha frente, do DeMarcus Ware, se eu não me engano. Aaron Rodgers fora da temporada, confirmado o que a gente esperava, rompeu o tendão de Aquiles. O Robert Saleh, ele adiantou na coletiva ontem que era provável lesão e um exame confirmou nessa terça-feira, ele já tá na Injury Reserve e foi surreal, né, Rafael? Assim, a piada da off-season foi a questão do script, né? A NFL tem script e tal. Foi uma brincadeira que o PFT Commenter começou no podcast dele com o Arian Foster e tal, e tomou conta da NFL. A NFL abraçou e tal. Mas é coisa de script mesmo, né? A grande contratação da temporada no 4º snap dele em campo. Aliás, ele teve 4 snaps no 5º, se eu não me engano agora. Ele rompe o tendão de Aquiles. Assim, é um negócio inacreditável. Eu tava pensando justamente nisso quando aconteceu. Eu pensei na hora de fazer um tweet aqui, assim, sobre isso, que se fosse em Hollywood o roteiro não seria esse, porque no roteiro de Hollywood o Aaron Rodgers ia pra lá pra ganhar um Super Bowl, ou não sei, às vezes perde no final da AFC, mas constrói uma história bonita. Mas isso não aconteceria porque senão o filme teria 10 minutos, né? Sim. Então, o que muita gente imaginava, eu acho que quem tá ouvindo, é que, por exemplo, é uma contratação que a troca, né, que os Jets fizeram para chegar no Super Bowl, numa final de conferência. Você chega ali, vira meio que 50-50 se você vai ganhar ou não, mas o Jets fez isso para chegar o mais longe possível na temporada. Podia dar errado? Podia. Só que, por que podia dar errado? Às vezes a linha ofensiva não ia jogar tão bem, um ataque não ia dar tão certo, talvez o Aaron Rodgers estava muito velho. Claro, tem a possibilidade de não ficar, mas ninguém imaginava que ia ser com 5 minutos de jogo na vida real, um negócio absurdo. O tweet dele entrando no campo com a bandeira dos Estados Unidos, né? Eu tava vendo, alguém postou o tweet, tipo, brutal. E tinha 15 minutos que o tweet tinha sido postado e ele já estava machucado. Então,
Assim, toda contratação, toda troca tem possibilidades, né? Tem o que pode acontecer. Esse é o pior cenário possível. Foi o pior cenário possível, Aaron Rodgers se machucar logo no começo da partida, mas tava dentro das possibilidades, né? Um jogador de 39 anos perto de completar 40, é mais provável que ele se machuque do que um quarterback de 29 anos, né? E a recuperação, quando você tem 39 anos, é mais difícil. Então, era um dos riscos. Eu não gostei da troca. Eu entendi a troca. Não era fã porque eu não achava que era uma boa aposta. Assim, você ir por tudo ou nada com o elenco dos Jets, que é bom, mas o time nunca tá a um quarterback de competir. Nunca tá a um quarterback de competir. Você tem que construir e... Enfim. É o pior cenário possível. E assim, os Jets venceram no Monday Night Football, um grande jogo, aliás, né? O jogo acabou sendo bem divertido, né? E teve até uma história legal que, não sei se o pessoal viu, que um bar em Wisconsin, né, onde fica o Green Bay Packers, eles fizeram uma promoção que se o Aaron Rodgers perdesse o jogo, ninguém precisaria pagar a conta, né? Então todo mundo sairia de graça, né? Aaron Rodgers se machuca, o pessoal começa a encher a cara, né, achando que vai sair de graça. Os Jets viram e todo mundo... Tem um vídeo muito engraçado que é o cara olhando assim pra conta e tomando susto. Sensacional a história. Mas os Jets vencem o jogo. Sem Aaron Rodgers seguindo em frente, tem alguma possibilidade, Rafael, desse time chegar em playoffs, ser competitivo? Não era o meu palpite pra ir aos playoffs antes da temporada começar. Spoiler alert, continuo achando que eles não vão aos playoffs. Tem uma defesa muito forte. Consegue ver alguma possibilidade pra equipe? Olha, com o Zach Wilson é difícil. Porque o Zach Wilson todo quarterback ruim, você encontra um compilado, geralmente feito pela própria torcida do time, de piores momentos dele. Eu lembro que tinha do Blaine Gabbert nos Jaguars. O do Zach Wilson, se você pega para ver os piores momentos dele, é um negócio assustador. É passe, tipo, que vai pra lateral do campo, que o wide receiver correu a rota perfeita, o cornerback tá a 5 jardas de distância, o cara tá livre 10 jardas de distância, do lado do campo, a bola vai longe, a bola vai no cornerback, a bola vai no safety. Ontem no jogo, o Peyton Manning, a reação dele com o quarterback ruim é sempre engraçada. Você vê ele assistindo, você vê na cara dele que ele tá vendo a merda acontecer. Ele provavelmente tem mais câmera também, consegue ver o alternate ali. Na interceptação do Zach Wilson, ele já tá assim, aí ele vai para e comenta assim, ele fala, você pode querer mandar a bola no cara, só que você não pode fixar no cara que você vai mandar, você tem que olhar pro outro lado, você tem que fugir. E o Zach Wilson tá aí nessa, ganhou o jogo ontem, ganhou meio que apesar disso, ele tentou lançar uma interceptação pro Davis White, o Garrett Wilson fez uma recepção absurda, talvez a segunda recepção mais absurda daquele estádio. Eu nunca vi um cara... O que ele fez ali foi absurdo, não adianta nem tentar descrever. Então eu acho que com ele é completamente sem chance. Sem ele, não sei se tem alguém que agrada no mercado para levar o Jets longe. Porque se o cara tá no mercado hoje, é porque tem algum motivo aí. Não tem um cara que poderia aparecer ali, quem sabe, o Matthew Stafford. O Rams ganhou e jogou bem na primeira semana, então eu acho que ele não sairia de lá. Os outros, aí você já começa a baixar um pouco o nível de Jacoby Brissett, aí você tem um Freitas, que é um Carson Wentz, tem gente que ainda se ilude. O cara não jogou em 3 times nas últimas 3 temporadas à toa, jogou no meu time. Uhum. Além dele ser um cara extremamente inconstante, que ele pode levar o time... Ele é odiado no vestiário, o vestiário odeia ele. Câncer de vestiário total. Então, não vejo muito um cenário em que o Jets vão playoffs. Se você já achava que não ia com o Aaron Rodgers, imagina trocando o Aaron Rodgers com o Zach Wilson. Verdade, assim, eu de vez em quando faço algumas declarações, de repente, já fui acusado de ser prisioneiro do momento e, assim, eu tento reagir ao que eu vejo. O Zach Wilson talvez seja o pior quarterback que eu vi jogar futebol americano. E, assim, das escolhas de primeira rodada, eu colocaria ele no topo. Porque
Acho que foi uma grande falha de todo... Tem toda aquela história, né? Eu lembro que o Daniel Jeremiah da NFL Media, ele trabalhou como olheiro em times e tal, e ele disse que num dos times dele, não lembro qual, eles tiveram uma reunião depois do draft de Tom Brady, há alguns anos, tipo, como que a gente deixou esse cara passar? O que a gente precisa fazer pra isso não se repetir? Eu acho que os times da NFL precisam fazer uma reunião. Como que a gente se deixou enganar pelo Zach Wilson, porque não era só os Jets que gostavam do Zach Wilson. Se o Jets ele não selecionou na 2, ele teria saído no top 10. Como que a gente se deixou levar pelo Zach Wilson e o que a gente pode fazer diferente? Porque ele não tem a menor condição de jogar futebol americano profissional, né? Eu concordo plenamente com o que você falou. Ele erra os passos por muito. E ele é o quarterback com a maior porcentagem de snaps, que é ele correndo na direção da própria endzone, desesperado, tentando esticar a jogada. Não tem a menor condição. Ele não tem a menor condição de jogar e ele prejudica o time. A gente viu ano passado a diferença do time com o Mike White e com ele. Mike White agora é reserva do Miami Dolphins. O Robert Saleh falou que ele é o cara seguindo em frente, mas aí saiu a notícia da Gianna Rossini que os Jets estão pensando em quarterbacks veteranos, né? E como você falou, o Carson Wentz, assim, o que vai fazer? Você não vai lugar nenhum com o Carson Wentz, pelo menos não traz ele, que ele é um cara que ele envenena o vestiário. Matt Ryan tecnicamente não está aposentado, ele fechou com um canal de TV. Você sabe por que ele não tá aposentado, né? Porque ele já estava? Não, ele não está aposentado. Não, tem um motivo técnico. Você acha que eu ia fazer uma piadinha? É porque aí ele recebe uma bolada dos Colts. Se ele se aposentasse, pingava um pouquinho menos na conta. Por isso que quando ele foi anunciado na Fox, no CBS, ele até colocou no tweet. Esse não é um aviso de aposentadoria, porque pingava acho coisa de mais de 10 milhões de dólares na conta. Por isso que ele não está aposentado. 100% certo. Mas enfim, é um cara que poderia aparecer. E tem jogadores que estão disponíveis talvez em troca, né? Tipo Andy Dalton, Gardner Minshew, Mason Rudolph. O Joe Flacco, que passou recentemente pelos Jets, né, na última temporada também, tá mais ou menos. E, cara, não tem. Torcedor dos Jets não tá escutando podcast sobre NFL, né? Porque já tá... Seria um sofrimento muito grande. Mas não tem opção. Não tem nenhuma opção e você vai fazer outra troca, de repente você vai mandar um capital significativo de draft por um quarterback, que o quarterback que realmente é bom não tá disponível, né, em troca, né, nessa altura da temporada. Então, eu não vejo alternativa. Eu acho que o Jets, por mais que seja doloroso, eu não sei se tem alguma forma de salvar a temporada. Agora não vai acontecer aqui, mas um cara que poderia ter acontecido se claro que a linha do tempo seria completamente diferente. O Trey Lance era um cara que talvez estaria, mas ele é um cara que assim mostrou tão pouco quanto o Zach Wilson, né? Eu até acho que ele cavou a própria cova, entre aspas, mas ele não teve a chance de se mostrar ruim, mas ele também não se mostrou bom. Ou menos que o Zach Wilson, pelo menos, né? Então, assim, pior que o Zach Wilson, acho que não tem nem como. O Zach Wilson, pelo menos, se mantém no campo, né? O Trey Lance nem isso conseguiu. Então, acho que, talvez, não sei, eu ouvi, comentei do Jacob Brissett, que agora é reserva no time que provavelmente vai mudar de nome de novo, de Washington. O que me vem à cabeça é isso, você vai ter o Gardner Minshew nos Colts, mas eu acho que os Colts estão felizes com o Gardner Minshew lá para ensinar um pouco o Anthony Richardson. Um cara que talvez, assim, que é um veterano, que eu acho que não aconteceria, e não tem chance de acontecer por causa do time, é um Geno Smith, ele não vai voltar para Nova York. Não tem condição. Aí você vai ter outras opções. Tem Tennessee, o time que tem 3 quarterbacks, não tem nenhum, né? Tem o Will Levis, tem o Ryan Tannehill, que jogou muito mal. Lançou 3 interceptações. E o outro, o Malik Willis. Tem 3 e não tem nenhum. Então, assim, não vai resolver seu problema. Você sabe quem que é o quarterback que tá atrás do Zach Wilson, da Charge? Tem alguém já ou é algum... Deixa eu olhar aqui. Practice squad? Não sei se eu te coloquei na fogueira. Não, eu olho aqui rapidinho. Você falou do Jacob Brissett, eu acho que entra na minha questão. Você vai dar um capital de draft significativo pra trazer o Jacob Brissett? Não sei se vale a pena.
não tem outro quarterback no elenco ativo. Não Mas aí, o que você prefere? Você dá uma quarta rodada no Jacob Brissett ou você vai pra temporada com esse time dos Jets que jogou bem ontem, o time? E tem o Tim Boyle, ou você vai... é o outro quarterback, né? Também outro cara, journeyman. Cara... É da panelinha do Aaron Rodgers. Dá pra tirar o Jacob Brissett como uma escolha de quarta rodada? Porque o Washington também, o Sam Howell jogou mal na semana 1, né? Eu não sei se eles abririam mão do Jacob Brissett. Ele é meio que a apólice de seguro, né? O Ron Rivera ele tá treinando pelo... Sim, o Ron Rivera tá demitido. Ele tá tentando provar à diretoria que ele merece ficar. É muito difícil. É muito difícil ver uma opção. Ainda mais sabendo que o time tá desesperado, né? Não, e saiu uma notícia, até o pessoal vai perguntar, né, porque é um nome importante, saiu a notícia que o agente do Kaepernick entrou em contato com os Jets. Não vai acontecer, gente, eu respeito muito o Kaepernick, tudo mais, ele foi um excelente quarterback, mas não vai acontecer mais. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Agora o futuro do Aaron Rodgers, Rafael, vai completar 40 anos em dezembro, tendão de Aquiles já foi uma sentença de morte maior do que atualmente a gente tem visto jogadores voltarem de lesão de tendão de Aquiles e voltarem relativamente bem, mas não um jogador de 39 anos que vai ter 40 anos no ano que vem. Eu acho, minha opinião, eu não consigo ver o Aaron Rodgers deixando uma lesão... deixando de se aposentar pelos próprios termos, né? Porque ele tá jogando futebol americano porque ele quer provar que os Packers cometeram um erro, né? Então ele tá na força do ódio. E essa lesão eu acho que não vai apagar a força do ódio. Dito isso, de novo, é um quarterback que vai completar 40 anos. Você acha que é a última vez que a gente viu o Aaron Rodgers jogar futebol americano? Eu acho que não, porque ele é um cara extremamente orgulhoso. Na entrevista depois do jogo, o Robert Saleh falou que, aproveitar a vitória, é difícil ganhar na NFL, e que ele perguntaram pra ele, obviamente, do time, o trabalho de jornalista perguntar isso, mas ele focou muito no ponto da pessoa, falou assim, eu fico chateado demais pelo Aaron, e assim, o Aaron Rodgers estava ansioso para jogar em Nova York, ele fez toda a campanha do estádio, fazia tudo, parecendo um negócio. Ele não estava fazendo isso nos últimos anos. Ele estava fazendo a campanha pro Aaron Rodgers nos últimos anos. Ele aparecia no programa do Pat McAfee, falava uma besteira aqui, uma besteira lá. Não, nessa última pré-temporada, né, na off-season, ele estava disposto a fazer na campanha de Oscar, né, de ator, Kiss the Babies, que eles falam. Ir lá, ir nas reuniões, conversar com todo mundo. Ele tava fazendo isso porque ele tava ansioso pra jogar em Nova York. Ele tava em tudo quanto é evento com o Sauce Gardner, né? Pois é, ele foi no show da Taylor Swift, tava em no MetLife Stadium, tava em todos os lugares. Então, assim, eu imagino que ele tava ansioso pra temporada. Ele foi um caso um pouco parecido, claro que é completamente diferente, mas é parecido assim. O Tom Brady quis ir pra Tampa Bay porque ele sabia que ele lá tinha uma chance de sucesso. O Aaron Rodgers viu a mesma coisa no New York Jets. E ele também tinha a chance de levar uma franquia que há 50 anos não ganha um Super Bowl. Então, ele deve estar chateado e eu acho que ele não vai querer, igual você falou, que terminar como lesão. Acontece que essa lesão aconteceu agora já em setembro. Às vezes Aquiles é um ano. Um ano aqui é setembro de novo. Sem uma pré-temporada. A gente não sabe como é que vai ser com uma cirurgia, né, de reparação. Eu acho que não é a última vez que a gente vai ver ele. Eu não sei se a gente vai ver ele tão cedo assim. Às vezes pode levar até mais que um ano, que às vezes infelizmente é o caso, né? Mas um cara com a idade mais avançada. Ele tem mais uma temporada no contrato dele, né? Na próxima temporada, e teve toda aquela história que ele reestruturou o contrato para dar mais flexibilidade pro New York Jets. Eu acho que ele volta, e eu acho que ele vai jogar ano que vem. Só que a questão é, não acho que a gente vai ver ele jogando em alto nível nunca mais, infelizmente. Torço pra estar errado, mas a minha preocupação é que a mobilidade faz bastante parte do jogo dele, né? Ele é um cara que gosta de esticar um pouco a jogada, se movimentar no pocket, e com um tendão de Aquiles ferrado é difícil acreditar que ele vai ter a mesma mobilidade. Fora que, assim, não é só questão da mobilidade, né? Quando você vai colocar a perna, né? Você precisa ter
firmeza para fazer o passe, se você começa a fazer o passe apoiado com o pé de trás, né, a bola perde um pouco da direção e tal, é tudo uma questão. Então, eu acho que a gente vê ele em campo, mas vai ser meio o Peyton Manning de 2015, assim, o Aaron Rodgers. Não acho que o quarterback que a gente viu, infelizmente, chegou ao fim. O último ponto aqui, eu entrei num pequeno desespero durante o jogo ontem, quando eu lembrei que o New York Jets era um dos times com mais jogos de prime time, né, de horário nobre, Thursday Night Football, Monday Night Football ou Sunday Night Football. Eu lembrei, vi e confirmei que mudou as regras do flexing nessa off-season, né, para mudança dos jogos desse horário nobre. Dos 4 jogos dos Jets, 2 não podem ser alterados. Semana 4, Sunday Night Football contra os Chiefs, não pode ser mudado. Semana 9, contra os Chargers, também não pode ser mudado. Então a gente vai ter pelo menos mais 2 jogos do New York Jets no horário nobre, os 2 no domingo. Na semana 10, Jets e Raiders, esse já pode ser mudado, imagino que será mudado. E na semana 17, New York Jets contra Cleveland Browns, Thursday Night Football, o último Thursday Night Football da temporada, também pode ser mudado. E é um alívio, pelo menos um alento, porque, por exemplo, ano passado a gente teve um monte de jogo do Chicago Bears no prime time que foram duros. O pior é o Denver Broncos. Denver Broncos ano passado. É o exemplo perfeito que você falou, Denver Broncos. Teve um monte Início da temporada. Teve um monte de jogo de prime time na última temporada, todos horrorosos. Teve um contra os Colts, eu não sei, porque o meu time, as pessoas, pra mim aquele jogo ele fez a curva. Tem gente que acha que o jogo foi tão ruim que ele derrapou e bateu na grade, na curva. Não conseguiu fazer a curva. Foi um jogo horroroso, mas ele foi extremamente divertido. E foi a mesma coisa que a NFL fez esse ano. Por exemplo, eu tô com a camisa dos Cowboys, eu tava olhando. Na semana 2, o Jets enfrenta o Cowboys no jogo do segundo horário, né? Aquele jogo da 5h25, que a gente sabe que a NFL... É o mini prime time, né? O mini prime time. Às vezes o jogo é até mais assistido que o Sunday Night Football em algumas oportunidades. Por exemplo, um dos jogos mais assistidos do ano é sempre o jogo dos Cowboys no Thanksgiving, porque é esse horário aí que tem mais gente assistindo. Seria contra os Cowboys, porque a gente sabe da história do Aaron Rodgers contra os Cowboys. Era o jogo que eu tava mais ansioso depois da semana 1. Agora esse jogo não tem interesse. Vai ser o Zach Wilson contra a defesa dos Cowboys. Meu Deus. A gente vai falar sobre defesa dos Cowboys indiretamente aqui, né, no próximo ponto. Vou olhar aqui o calendário da semana 2 que você citou. Eu não sei de cabeça. Que a NFL ela gosta de fazer um negócio que você citou. Não vai ser esse caso. De vez em quando tem tipo 2, 3 jogos só no segundo horário e é tipo Packers e Cowboys, né, no segundo horário. Pra ter tipo basicamente ser um prime time. É porque ainda não começaram as buys, né? Quando começam as buys, às vezes tem até só um outro jogo. O Red Zone fica até irrelevante. Pô, o segundo horário vai ser brabo. Se bem que o Rams ganhou na semana 1, vai ter jogo contra os 49ers. Mas Giants e Cardinals, Jets e Cowboys, Commanders e Broncos. Eles fizeram isso de propósito. Era pra Cowboys e Jets ser o jogo que todo mundo assistiu. Eles imagino que esperavam que o Rams não ia ser tão bom. O jogo que todo mundo vai assistir vai ser Rams e 49ers. É um bom horário ali pra você esticar as pernas, tomar banho, jantar. Mas enfim, vamos passar pro segundo tópico aqui do podcast. Lembrando, falei sobre a semana 2, preview da rodada, vou postar na quinta-feira, vai ser um episódio exclusivo para apoiadores. Link tá na bio, é uma forma de apoiar o podcast, deixar o podcast no ar. Números excepcionais na semana 1, muito obrigado a todos que escutaram, principalmente você que está escutando pela primeira vez. Aliás, principalmente você que escuta já desde 2019. Você, muito obrigado por escutar. Segundo tópico aqui no podcast, Rafael. Times que mais preocuparam na semana 1. Como eu falei, 16 times perderam, mas alguns perderam mais feio do que outros. E a gente já estava falando sobre o Monday Night Football, então vamos falar do outro lado da moeda, que foi o Buffalo Bills. Eu sinto que o Josh Allen teve um pouco de sorte pela narrativa toda ser o Aaron Rodgers e futuro e tal. Ofusca, não 100%, porque tem sido um tópico também nessa terça-feira, mas ofusca um pouco o quão desastroso o Josh Allen foi. E não só desastroso, ele lançou 3 interceptações, sofreu um fumble,
a la Mark Sanchez, né, butt fumble, batendo no próprio companheiro de equipe. Lembrou aquele Josh Allen de 2019, de 2018, que era um dos piores quarterbacks titulares da NFL, antes dele dar um grande salto em 2020. Você acha que é motivo para preocupação? Eu acho que sim, porque acho que no começo do jogo, acho que o Aaron Rodgers ainda não tinha nem machucado. Eles mostraram um gráfico, né? Os gráficos da ESPN no Monday Night Football são sempre os que eu mais gosto. O que era 2 quarterbacks, o Josh Allen era o quarterback com mais turnovers, né? Somando aí interceptações e fumbles na NFL, empatado com o Jared Goff, desde 2018, se eu não me engano. E assim, esse lado dele fica um pouco escondido, porque ele é discutivelmente o cara mais legal de se assistir. O touchdown que ele lançou, que ele parece que vai correr, ali mostra por que as pessoas gostam dele. Ele consegue ser mais pirotécnico às vezes que o próprio Mahomes. Mas na última temporada eu já achei que ele deu uma... Em 2021 ele foi muito bem, com o Brian Daboll já estava diminuindo os turnovers. No passado voltou a subir. E assim, ontem, 2023 começou 4 turnovers, 3 interceptações pro mesmo cara. Tá certo que algumas foram ali arm punts que às vezes o cara tá fazendo consciente de que, eu tô jogando a bola longe, tô maximizando aqui, não tem muito prejuízo. Mas a terceira interceptação dele foi um passe forçado, uma situação ali que não deveria ter sido daquele jeito. O fumble dele ali foi, igual você falou, não foi o nível butt fumble, mas foi uma displicência. Ele deixou a bola cair, ao invés de agarrar a bola, né? Ele tentou se afobou. E assim, eu acho que tem que voltar um pouquinho para 2021. Ele tem que olhar, os Bills tem que ver como fazer para diminuir esses turnovers, porque a AFC, extremamente competitiva, já perdeu um jogo que contra o Zach Wilson deveria ter ganhado. Então, se continuar desse jeito, a defesa dos Patriots, se ela for muito forte, a defesa dos Dolphins muito forte, os Jets vão ter o mesmo jogo, a AFC, já falei, muito forte. Não sei se dá pro Buffalo Bills, se é aquele time que em 2022 ele esperava que ia chegar no Super Bowl, se ele vai chegar desse jeito com ele jogando esse tanto de turnover. 3 turnovers por partida, 2 turnovers por partida, que seja. É assim, primeiro jogo, né, a gente não vai tirar nenhuma conclusão definitiva, mas preocupa mesmo. E eu concordo, 2022 é um caso interessante porque as estatísticas avançadas dele não são muito diferentes de 2021 e 2020. Mas vendo o jogo eu senti a diferença. E é preocupante ele jogar mal assim, porque vem alguns dos problemas que eu esperava do Buffalo Bills. Primeiro, não ter um alvo confiável que não seja o Stephon Diggs, e essa dificuldade para se estabelecer qualquer coisa que não seja o Stephon Diggs, né? Então, esse desempenho do Josh Allen me preocupa muito, porque ele precisa compensar muita coisa nesse ataque dos Bills, né? Porque a gente pensa ele como segundo, terceiro melhor quarterback da NFL, e esse time funciona se ele for isso. Se ele não for isso, é um time que não tem talentos espetaculares, é uma linha ofensiva mediana e é um corpo de recebedores fracos. A defesa também me preocupou. Eu sei que eles ainda estão sem o Von Miller, que, claro, é um desfalque grande, mas a forma como eles foram empurrados no jogo terrestre pela linha ofensiva do New York Jets, a forma como... Assim, Garrett Wilson fez uma grande jogada? Fez, mas o Tre'Davious White não pode ser dominado fisicamente da forma como ele foi, né? A equipe também perdeu... O Micah Hyde sofreu uma lesão durante o jogo também. Eu achei que a defesa dos Bills me preocupava antes do ano começar por conta do quanto eles dependiam de vários jogadores veteranos, né? Como o Von Miller, Tre'Davious White, os 2 safeties, e ontem o Kyrie Lamb, que foi a escolha de primeira rodada deles em 2022, não foi relacionado para o jogo, né? O chamado healthy scratch, quando o jogador tá saudável e ele não é relacionado para o jogo, que eu acho que é bem preocupante. Essa escolha de primeira rodada do ano passado não tá conseguindo uma vaga nos jogadores relacionados para a partida, é complicado. Então a defesa dos Bills me preocupa bastante também. E assim, vou completar dizendo, meu palpite era Miami Dolphins vencer a divisão antes da temporada começar. Tô me sentindo bem quanto a esse palpite.
É sempre bom, né? Quando a semana 1 ela prega algumas coisas, mas quando a gente tá certo, aí pelo menos a gente tem aquele gostinho, Claro. a gente consegue ficar o ano todo sentindo aquele. Às vezes muda tudo. Mas fala assim, não, mas a primeira impressão é que fica. Não, eu tinha falado que o time do Dolphins ia ser o primeiro. Pode ficar em terceiro, mas você sabe como é que começou o ano. Exatamente. O próximo time aqui na lista: New York Giants. Uma das maiores vergonhas que eu passei como torcedor dos Giants na minha vida. Uma das... Eu posso fazer um pequeno prefácio antes do seu? Que eu imagino que pro torcedor dos Giants, coloque essa circunstância completamente diferente. O jogo de domingo contra os Cowboys era praticamente tão grande quanto o jogo dos Jets, porque era vindo de uma temporada extremamente positiva e o time não se esforçou tanto, mas contratou o Evan Ingram, tem uma expectativa de continuidade de trabalho. Isso. Evan Ingram jogou contra os Colts e... eu sei. Minha cabeça deu buzio. Pane cerebral. Eu te provoquei ainda mais nessa. Enfim. Era a expectativa de enfrentar um time forte dos Cowboys e falar assim, não, agora a gente chegou, a gente vai bater nos Cowboys, que a gente não ganha não sei quanto tempo, e vai mostrar que o nosso time veio forte. E tomou uma ducha de água fria, e de novo, é diferente. Mas praticamente do mesmo nível do torcedor dos Jets. E foi assim, uma frustração absurda. Eu tô errado em achar que a expectativa é tão grande assim? É difícil. Eu não quero falar por toda a torcida do New York Giants, porque minha expectativa não era tão grande assim. Claro que quando muda o quarterback é diferente, né? Então sua expectativa sempre vai ser mais alta. Mas é muito o que você falou, né? Porque se os Giants iriam dar um passo à frente nessa temporada, a gente ia ver um jogo competitivo contra o Dallas Cowboys, né? Que não vem acontecendo recentemente. E foi pior do que nas últimas temporadas. E, assim, acho que o jogo tem um pouco também de particularidade, né? Porque você piscou o olho, tava 16-0. Então, não é um... Você teve um field goal bloqueado pra touchdown, né? Não foi um jogo comum. Eu acho que o Cowboys é 40 pontos melhor do que os Giants. Não acho, claro que não. Mas é um time ruim e é um time que teve muita sorte na última temporada, né? Venceu muitos jogos apertados e essa sorte costuma virar, né? Problemas estruturais, acho que é um elenco que continua em construção. O Daniel Jones, a equipe fez um comprometimento de 2 anos com o Daniel Jones nesse contrato, que é 4 anos, $160 milhões. Não, os 2 primeiros anos são garantidos, depois você sai desse contrato relativamente fácil. Então é um comprometimento de 2 anos. $40 milhões, o Daniel Jones ele teria que evoluir para valer esse valor. E ele não, semana 1 ele não mostrou essa evolução. E o outro problema sério é o Evan Neal, que foi a 7ª escolha do penúltimo draft. Um desastre como calouro e começou como um desastre, né? A linha defensiva dos Cowboys passou por cima e esses problemas preocupam bastante. Mas a defesa dos Cowboys também, a gente tem que ressaltar, provavelmente a melhor da NFL, né, Rafael? Uma defesa que tem talento em todos os setores. O Gilmore, que é um veterano que jogava no seu time, começou muito bem. Javon Diggs começou muito bem. Micah Parsons começou muito bem. Então é uma defesa que tem tudo pra ser a melhor da NFL. O Stephon Gilmore, eu fiquei chateado que os Colts deixaram ele sair. Foi, se eu não me engano, foi pouca coisa. Acho que não foi uma 4ª rodada ou menos. Ele jogou bem ano passado. Sim. Foi o melhor jogador de defesa ano passado. Eu achei que os Colts, eles meio que trocar ele foi meio que desistir um pouco dessa temporada, ainda mais porque se alguém estiver ouvindo, depois pesquisa os nomes dos cornerbacks dos Colts. Eu e meu amigo, a gente tá brincando que são vencedores de fan contests. É Dallas Flowers, o nome do cornerback. Dallas Flowers. Enfim, falando da defesa dos Cowboys. Você tem o Micah Parsons, que forte candidato a ser o melhor jogador defensivo do ano. Você tem o DeMarcus Lawrence, que é um cara ali que não tá nesse nível, mas tá tipo uma prateleira abaixo. Você vai ter uma secundária sólida, você tem um corpo de linebackers também interessante. E assim, tava dando dó do Daniel Jones no
no jogo. E Brian Daboll difícil falar de um técnico que entrou nessa temporada com mais crédito. O tanto que o Daniel Jones apanhou, o Brian Daboll estava sendo questionado depois da partida porque não tirou ele de lá. Aí veio com aquele discurso batido de tentar tirar algo de positivo da partida, mas assim... Aí você ficou bem mais do que deveria mesmo, Daniel Jones. O que vai sair de positivo ali? Uma lesão? Pode ser. Porque é esse tipo de coisa que a defesa dos Cowboys faz. Ela bate no quarterback. E tira. O trabalho da secundária ajuda o pass rush ajuda a secundária. Eu acho que essa defesa... São Francisco sempre tem a defesa muito forte. Eu acho que pode ser... A defesa dos Jets também pode ser muito forte. Mas eu colocaria também junto a principal da NFL hoje. Vamos passar agora para o Seattle Seahawks, derrotados pelo Los Angeles Rams, né? Um jogo que eles eram favoritos, um jogo em Seattle, um jogo que a equipe perdeu os 2 tackles titulares por lesão, o Abraham Lucas e o Charles Cross. Contrataram, não sei se você viu, Rafael, Jason Peters, 41 anos, continuou jogando. Pior que ele, quando ele jogou ano passado, ele jogou bem, né? Ele não vai aguentar a temporada inteira. Mas, 2, 3 jogos, eu acho que é uma boa contratação do Seahawks. Mas eles não conseguiram marcar a dupla Tutu Atwell e Puka Nacua. Foram dominados pelos Rams. Qual que deveria ser o nível de preocupação do torcedor? Foi uma aberração? Aquela vitória dos Jaguars na semana 1, alguns anos atrás, contra os Colts, depois perderam todos os jogos? Ou é um motivo para preocupação? Essa você cavou. Ela emendou completamente no meu outro comentário da semana 1. Aquele time dos Jaguars, teve gente que ficou 15 rodadas, 15 semanas falando, não, aquele time razoável, venceu na semana 1. Eu perdi muito dinheiro apostando no Jaguars. Mês e meio depois. Não, o Jaguars vai vencer aqui. Semana 1 jogou bem. Eu falo a primeira impressão que fica. Eu não me preocuparia tanto porque eu acho que não foi uma aberração do nível 0-40 que aconteceu em Nova York. Uhum. Foi um jogo ali que rival de divisão, os Rams dificultam pro Seahawks. Eu não lembro certinho, porque essa divisão é maluca. Todo time ali tem um freguês. Eu achava, o Seahawks é freguês dos Rams? Não lembro exatamente, mas eu sei que todo time pode usar e é usado como um alvo daquele videozinho do Fábio Júnior e do Fiuk. Eu não lembro qual que é o... Eu acho que o Cardinals é do Seahawks, que é dos Rams. O Rams é dos 49ers. O Rams é dos 49ers, o Seahawks é dos Rams, e o Seahawks acho que tem um pouco mais de sucesso que... Enfim, tem uma escala, assim, um círculo. Eu posso estar falando besteira se não for, mas foi um jogo ali nessa divisão maluca, não foi um atropelamento, mas assim, eu acho que não é para acender o sinal vermelho, mas o sinal amarelo, de que no final do jogo o ataque não conseguiu produzir nada. O Dino Smith a gente não esperava o ano passado dele, talvez agora ele esteja voltando o que a gente espera. Então, eu acho que assim, a defesa talvez não seja tudo aquilo. Volta de Jamal Adams. Jamal Adams não é tudo isso. Dá pra voltar uns 5 anos já, o Jamal Adams. Eu acho que, assim, é muito mais das circunstâncias, né? Acho que qualquer time, você perde seus 2 tackles titulares num jogo, é muito complicado, né? Então, isso preocupa, claro que preocupa de jeitos diferentes, né? Porque... acho que uma vez eles voltando, eu acho que o Seahawks não vai ser esse time que a gente viu na semana 1. Acho que não vou... acho que é sinal amarelo, como você falou bem. Acho que é sinal amarelo. Um que eu acho que é mais grave é o Chicago Bears. Porque depois da off-season que eles tiveram, reforços, time que mais gastou dinheiro, trocou a primeira escolha geral, acumulou escolhas, o Aaron Rodgers sai do Green Bay Packers, a divisão vai ser nossa e tal, não sei o que, Justin Fields, voto de confiança, vai dar o salto, não sei o que. E foi exatamente o mesmo time do começo da temporada passada. Um time totalmente dominado pelo Green Bay Packers, não conseguiu fazer nada contra a defesa dos Packers, e viu do outro lado os Packers avançando a bola com tranquilidade contra a sua defesa. É muito preocupante. Eu acho que é muito preocupante, porque... eu não tinha expectativa alta também pro Chicago Bears, mas... assim, bom pro Justin Fields é que o Bryce Young não jogou
tão bem. Porque se ele tivesse jogado bem, ia ser um desastre essa semana, né? Porque o pessoal, cometeu um erro e tal. Eu achava que eles deveriam ter selecionado o Bryce Young. Mas eu acho que o Fields precisa melhorar muito ainda como passador, muito ainda. E ele não deu nenhum sinal nessa semana 1. Eu acho que é extremamente preocupante. E tudo bem, não vou querer ser aqui psicólogo esportivo, mas tu perder em casa pro rival que te domina há tanto tempo, logo de cara no que devia ser o seu breakout year, acho que é um balde de água fria tão grande ou maior quanto o dos Giants e Cowboys. Eu pensei nisso, porque é o paralelo, né, das rivalidades históricas, que você fala, igual você falou, agora vai, o Aaron Rodgers sai, o Aaron Rodgers, o torcedor do Bears, ele acho que ele nem odeia o Aaron Rodgers, ele tem medo. Pelo menos os que eu vejo no Twitter, sim, eles não xingam nem nada. O cachorro, o animal, vai ser politicamente correto, mas é um animal que já até desistiu de lutar de volta. Torcedor do Bears com o Aaron Rodgers. Mas você falou do Justin Fields. O Justin Fields ele tem uma carreira curiosa, que ele começou muito mal. Ano passado ele começou muito mal. E ano passado ele mostrou muita coisa ali no meio do ano, que melhorou no passe, correndo, discutivelmente melhor da NFL correndo. Eu esperava mais dele esse ano. E assim, começou ontem, o jogo anteontem, a gente tá gravando na terça. Não passava confiança e o problema dos Bears é um pouco o problema dos Jets, que o torcedor ele já meio que perdeu a vontade de viver, porque eu até pesquisei essa estatística, o recorde de jardas passadas por um quarterback, você sabe dessa estatística? Numa temporada, nunca teve mais de 4.000 jardas, é essa que você tá falando? É isso. O Eric Kramer, que conseguiu 3.838 jardas em 1995. Meu Deus. Você tem uma franquia com recorde de jardas no ano da tecnologia 2023 não é mais de 4.000 jardas. Se Tom Brady, um Patrick Mahomes passa de menos que isso, a gente fala que o cara teve um ano ruim. Sim. Ele machucou. Tem cara que machuca e lança mais do que isso. A franquia nunca teve esse número. Então, assim, a inaptidão no ataque, você perde o Packers, a defesa, eles já também meio que desmontaram o que já foi uma defesa forte. O técnico é o Matt Eberflus, que ninguém sabe qual que é a cara dele. Então, não sei, eu acho que ele é o head coach mais anônimo, acho que hoje em dia, né? Ele vai em Copacabana, aqui no calçadão, tira quantas fotos do Matt Eberflus? Eu até precisei a foto dele. Ele treinou os Colts, ele mudou um pouquinho. Ele tá mais velho, ele deu uma envelhecida. Até uns 3 anos atrás era o Zach Taylor, que ninguém reconheceria, né? Acho que o Matt Eberflus, sinceramente, eu não sei a cara do Matt Eberflus, vou ter que olhar aqui depois. Mas cara, eu concordo com tudo que você... em Chicago ninguém reconhece ele. Provavelmente. No Rio de Janeiro. Provavelmente. Mas eu acho bem preocupante esse início. O último ponto dos Bears, 2 alvos pro DJ Moore, que era a peça central. Eu gosto do DJ Moore, ele é um wide receiver talentoso, mas terminar com 2 alvos é um absurdo, né? Tudo bem, a defesa dos Packers é muito boa, de Alexander e tal, mas é complicado. Pra encerrar, Cincinnati... Claro, por favor. Só emendando, né, pegando essa do DJ Moore, o Packers é tão pai, né, dos Bears, que o Jair Alexander falou depois do jogo. Perguntaram para ele sobre o DJ Moore, ele falou assim, foi um jogo bem quiet for him, bem tranquilo para ele. Eu não sei se alguém esperava que alguma coisa diferente ia acontecer. Meu Deus. Porque, assim, o Packers joga com a confiança contra os Bears e o Bears joga sem confiança, não consegue... E o torcedor tem que ler isso depois no Twitter. É difícil o torcedor saber. É uma das rivalidades mais desequilibradas, né, nos últimos 20 anos, mais ou menos, sei lá, por aí. Cincinnati Bengals, pra gente encerrar. Esse, eu acho que é dos times que a gente colocou aqui na lista, provavelmente o mais fácil de fazer aquela coisa antiga
de enterrar a fita do jogo, né? Que os técnicos antigamente na NFL gostavam de fazer, né? Não, esse jogo foi uma aberração e tal, porque foi um jogo debaixo de muita chuva, o Joe Burrow basicamente não treinou por conta da lesão, os Browns têm jogado muito bem contra os Bengals, né? Acho que é uma vitória e 4 derrotas do Joe Burrow contra os Browns, um negócio do tipo. Claro que você quer jogar melhor na semana 1, mas eu consigo ver, assim, um jogo que esquece e vamos pra semana 2, começou a temporada de novo. Acho que dá pra se convencer disso se você é torcedor dos Bengals. Eu acho que é um pouco tudo isso que você falou, aquela relação que a gente falou da NFC West, de times que ganham uns dos outros. Na NFC Norte você tem isso dos Browns com os Bengals. Os Browns são a pedra no sapato dos Bengals. Mas eu acho que, para manter um pouco no tema do podcast, eu acho que o Joe Burrow é um cara com o swagger. Ele é um cara que falaria o que o Aaron Rodgers falou em 2014, que é o RELAX, relax. Eu acho que o Bengals, ano passado também não começou a temporada ele 100%. Eu acho que vai melhorar ao longo da temporada. Fica um pouco a questão de que ele sofreu um pouco ali atrás, tá certo, jogando contra o Myles Garrett, mas hoje em dia tem muitas defesas muito fortes na NFL e se quer chegar longe, que é o objetivo dos Bengals hoje. Para os Bengals hoje é final de conferência para cima, né? Tem que conseguir jogar contra esses caras. Eu ficaria um pouco preocupado com a questão da linha ofensiva. O ataque não conseguiu produzir direito. O Joe Mixon ali já um pouco mais no final do que no início da carreira. A defesa também está envelhecendo um pouco, mas eu acho que não é motivo para pânico, não. Eu acho que todas as conclusões negativas que a gente tira aqui é mais resultadismo do que motivo de preocupação. 14 passes completados de 31 tentados, 82 jardas. Você tentar 31 passes e terminar com 82 jardas, né? É difícil. É quase um feito, né? Aquele meme do o âncora, né? Não tô nem irritado, isso é impressionante, porque 2,6 jardas, se fosse um running back com essa média ia ser horrível. Eu acho que é isso, é um jogo que deu tudo errado. E um sinal que eu não gosto muito é o Bengals ter dispensado o La'el Collins, né? Que tava pra acontecer a off-season inteira, aconteceu agora. Ele tá na lista de lesionados, o tackle dos Bengals, então ele não jogou na semana 1, né? Mas sei lá, por que você vai dispensar ele agora? Não sei. Mas eu acho que tudo vai se resolver, o Joe Burrow vai melhorar, e o Joe Burrow tem esse histórico também, né, Rafael, de terminar o ano muito melhor do que ele começa, né? Os últimos 2 anos dele foram assim. Uhum. E só ele lançou para menos jardas que o Zach Wilson. Zach Wilson 14 para 21 para 140 jardas, um TD, uma interceptação. Fala dele. Então é isso. Mais algum time que você queira destacar? Não é um time, porque eu achei muitas circunstâncias, mas eu acho que uma coisa que me preocupou um pouquinho, preocupar é difícil, porque eu não deixei de dormir por conta disso, mas saltou os olhos. Foi o Kansas City Chiefs na quinta-feira, o corpo de recebedores. Porque a gente já sabe, todo mundo já ouviu isso provavelmente em algum lugar do prefácio, ouviu isso na transmissão, a gente esperava que o ataque ia cair, a saída do Tyreek Hill, mas o Patrick Mahomes, Travis Kelce. Na quinta-feira não teve Travis Kelce. Sem o Travis Kelce, o ataque foi corpo de recebedores ali. O Kadarius Toney teve... Você lembra de uma partida pior de um wide receiver? Não. Eu tava pensando exatamente isso. Eu acho que é a pior partida que eu vi um wide receiver ter na NFL. Porque, assim, às vezes o cara pode não ter feito nada. O problema é que ele fez cagada. Ele deu uma interceptação pro Patrick Mahomes, que na hora eu pensei nisso, os caras do Around the NFL falaram isso. Tipo assim, é o tipo de interceptação que você tem que mudar as estatísticas. Porque é um absurdo aquilo contar como interceptação. Tem aquele frame que a bola tá aqui assim na mão dele, né? Perfeita. Aí o pessoal botou no Twitter assim, esse passe terminou em interceptação. Aí você vai ver no final do ano, semana 15, vão estar lá falando em estatística. Patrick Mahomes, X interceptações no ano. Uma não deveria estar lá. X-1. X-1. No final do jogo, teve um passe que o Mahomes ia acertar pro Tony, que ia colocar o time no field goal range. Ele
espalmou a bola, deu uma raquetada, tá pensando na outra. Então, assim, eu acho que o Kaderstone vai repetir isso. O problema é que o Kaderstone fica machucado. Então, você meio que dali pra baixo é até difícil falar, porque não tem como ser pior do que aquilo. Você não vai contar com ele tendo uma boa produtividade em outras partidas. Kai Moore ele também não teve uma partida boa. É isso, sem isso. Não tem mais Mecole Hardman, Juju Smith-Schuster também saiu. Sem o Travis Kelce, que provavelmente não vai demorar a voltar. Esse foi um cara que tá ficando mais velho. É um cara que tá com outras prioridades na vida. Começou a namorar com a Taylor Swift, de acordo com rumores. Sei, será que ele vai vir? Sei, o cara que tá namorando com a Taylor Swift, eu não conseguiria me concentrar. Eu tava esperando, porque eu tinha certeza que você levantou o nome dos Chiefs, porque você tinha me mandado a notícia de gente gravada da Taylor Swift com o Travis Kelce, eu tinha certeza. Não, e assim, não sei se você pegou a história toda, né? Você deve ter visto que apareceu do Twitter inteiro, de que ele tentou fazer o... Ele tentou uma chance com ela. É. Porque... Foi no show que ele tentou dar... No show da Taylor Swift tem a pulseirinha da amizade. Você faz uma pulseirinha, um artesanato, você coloca, não sei o que, o nome de uma música, alguma coisa, alguma referência a ela. Ele falou assim, eu fiz uma pulseirinha da Friendship Bracelet e queria entregar pra ela, só que eu não consegui. Aí agora, hoje saiu a notícia de que eles supostamente, né, não querem entregar a fonte, também não vão gravar nada, site de fofoca, que eles estão se vendo. Então, estão se conhecendo melhor. Tem isso também, se conhecendo melhor. Mas, enfim, ele voltando, eu acho que a gente pode esperar um pouco do que foi o ano passado, mas se ele voltar, sentir um pouquinho a idade, eu acho que o torcedor do Chiefs é muito difícil repetir na NFL. O próprio Chiefs não conseguiu ainda. Eu acho que tem que ligar um pouco o sinal de alerta em relação a esse corpo de recebedor. O medo do torcedor dos Chiefs é a Taylor Swift terminar com ele em janeiro, né? Deixar o cara na merda. E aí vai fazer um baita álbum, né? Sobre o Travis Kelce, com música do Travis Kelce. E ferra o time, né? E assim, a dependência do Travis Kelce realmente é gigante. Acho que ele é 5, 6 non-quarterbacks mais importantes dentro do próprio time, né? Pelo que a gente viu, né? E... vamos ver. Travis Kelce, assim, vai estar longe da namorada em outubro, né? Ela vem pro Brasil, outubro, novembro? Eu não lembro. Novembro. Ela faz shows na Argentina em novembro, no Brasil em novembro, aí depois acaba. Ela só volta a fazer show, se eu não me engano, em fevereiro ou março, mas aí é na Ásia. Tá bem informado. Então, talvez assista ele do Super Bowl. Então, todos os assuntos de Taylor Swift, por favor, @Pick6. Eu sei alguma coisa porque eu costumava caminhar ali perto do Engenhão e eu via sempre, nos últimos meses, acampamento do pessoal para comprar ingresso da Taylor Swift. Mas é isso, nosso podcast de meio de semana. Siga o Rafael lá no @Pick6, P-I-C-K, 6SIX_BR. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui e até a próxima. Até. Pô, valeu. E, pô, uma temporada pra todo mundo. Eu travei. Eu falei até, será que eu continuo ou não? Pensei em provocar de novo, porque eu tô com a cabeça calma, mas falei, não, vai só o até. Eu tirei também. É que normalmente o pessoal, é a hora que a pessoa... Tá gravando ainda? Tá gravando. É a hora que a pessoa fala assim, não, me siga lá no Twitter e tal, mas aí eu tirei esse seu encerramento natural, então... Mas brigadão, Rafael, eu espero te ver aqui no podcast em breve. Um cara difícil de marcar podcast. Mas aí eu vou ter que deixar isso. Você manda no dia. Hoje você falou assim, vai voltar podcast. Eu falei assim, será que ele vai mandar hoje ou daqui a 2 dias eles programam? Aí não, hoje eu consegui hoje. Não, eu convidei ele umas 2, 3 vezes, tipo, tem como você gravar quando? Daqui a 2 horas. Que é muito podcast. Eu tenho que expandir meus contatos de NFL porque tá difícil. Você tem que fazer uma planilha do Excel com nomes, disponibilidade. Antigamente eu tinha o nome e o último podcast que a pessoa participou. Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Não deixem de se tornar apoiador. O podcast volta na quinta-feira com o preview da rodada. Então até lá. Tchau.